Aos teus pés aqui estou. O que eu poderia te oferecer por tudo que tu és? Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa quanto custou, Jesus, teu valor é maior. A paz do Senhor, estamos chegando com mais um Bolsa de Mulher até você. Estamos muito felizes com mais essa programação. Hoje faço aqui acompanhada da irmã Carol, como sempre, a irmã Felícia. E hoje temos uma convidada muito especial mais uma vez. Se você não viu os outros programas, olha aí nas outras sextas-feiras. Nós já tivemos 2 programas com a irmã Cristina Campanelli aqui com nós. No primeiro ela contou um pouquinho do seu testemunho pessoal, de conversão. No segundo ela conta um pouquinho da sua história, do luto que ela passou, o seu livro, inclusive, que Deus inspirou ela para escrever. E hoje a gente vai conversar mais um pouquinho com essa mulher que tem nos abençoado muito aqui. E a gente aproveitou que ela esteve com nós aqui na Escola Bíblica de Mulheres e não podíamos perder a oportunidade, né? De poder te abençoar. Porque reter aqui em Alvorada, né? Algo que pode ir tão longe como o nosso programa tem alcançado muitos lugares. E isso não é só uma roda de conversa, não é só um programa, não. Muitas vidas têm sido muito abençoadas com o que Deus faz aqui. Então eu tenho certeza que hoje vai novamente ser uma bênção. E hoje a gente quer conhecer um pouquinho sobre o teu ministério. A gente conheceu um pouquinho da tua vida, a tua trajetória lá com 15 anos, conheceu a Cristo. Mas essa mulher que é uma pregadora da palavra de Deus, um instrumento precioso, que deixou que as suas marcas fossem instrumento de cura para outras vidas, né? Mas a gente sabe que no meio de todo esse processo da tua história, houve um chamado diferenciado de Deus. E a gente queria saber como foi, quando que tu entendeu que era esse o ministério que Deus tinha pra tua vida, quando que tu começou a te relacionar com a palavra de forma de entender que poderia ministrar sobre vidas. Como isso aconteceu? Quando eu aceitei Jesus aos 15, eu vim com aquela sede, né? A igreja que eu aceitei, sou daquela época, 32 anos atrás, né? Meninas de um lado, meninos do outro. E aí a gente tinha um grupo de jovens que todo mundo queria ser pregador, né? Todo mundo queria pregar. E a gente teve um pastor que foi o nosso discipulador, que incentivou. Eu lembro que naquela época ele fez umas escalinhas para os cultos das congregações menorzinhas na semana. Então, o jovem que quer pregar vai começar indo para essas escalas. E foi aí que eu comecei a desenvolver. Eu lembro que a primeira mensagem que eu montei, eu disse, eu vou pregar 1 hora, facinho. Preguei 5 minutos, não tinha mais. Tinha mais nada pra dizer. 5 minutos depois eu tava no desespero. O que eu vou falar agora? Não tem mais nada aqui, né? Meu Deus. Mas é esse aprender. Daí eu vi que eu precisava aprender mais, que eu precisava me aprofundar. Então fiz teologia, fiz missiologia, fui me aprofundando nos cursos para conhecer mais a Bíblia. Foi aí que eu me apaixonei pelos livros e hoje eu sou leitora voraz. Então foi nessa busca constante. E aí foi crescendo, a princípio pregadora para tudo quanto era culto, né? Pregava para culto de adolescente, de criança, de coisa arada. Mas aí nasceu os meus filhos, eu dei uma certa pausa, porque daí o ministério é a casa. E depois, quando ele já estava maiorzinho, eu retornei de volta a aceitar os convites. E aí Deus foi literalmente me conduzindo e falando comigo do ministério de mulheres, que eu ia trabalhar mais com mulheres. Hoje, especificamente, eu só prego para mulheres, né? Conferências, retiros, é tudo com mulheres. Hoje eu trabalho em Blumenau num curso voltado para mulheres, a pastora Felícia fez. O curso Ela Original, é um curso que a gente construiu ali em Blumenau. Eu faço parte da coordenação, faço parte uma das autoras do livro. E a gente hoje... Então, durante a semana eu estou dando curso para mulheres de forma online, daí de forma online só pastoras e líderes, eu trabalho só com pastoras e líderes.
E nos finais de semana a gente corre aí o mundo para estar pregando a palavra. Mas com mulheres, eu entendi isso, que Deus me chamou para esse lugar de tratar de mulheres, mentorar mulheres, discipular mulheres. E é isso que eu tenho feito. Me movo para isso. Deus foi te direcionando, tu sentiu que seria mais, talvez por conta da tua história, do teu testemunho, Sim. ou Deus te falou algo diretamente? Não, eu sobre... recebi algumas profecias específicas, assim, quando eu estava ali começando a pregar, Deus começou a dizer que tinha algo muito específico comigo na área com as mulheres, e eu comecei a entender. E eu sempre assim, desde que eu aceitei Jesus, eu sempre trabalhei em alguma liderança. Trabalhei em liderança de jovens. Logo depois que casei, já fui para a liderança de mulheres, sempre dirigindo um ciclo de oração, fazendo alguma coisa, dando curso para mulheres, sempre. Então, Deus foi literalmente conduzindo para este lugar. Ele chegou a falar mesmo comigo que eu ia trabalhar com mulheres e que era isso que ele tinha comigo. E nesse lugar eu estou e não quero sair. Coisa mais linda. Quero estar na vontade de Deus, né? E aí, claro, a minha história de vida, ela ajuda, né? Sim. Por conta dos abusos, do luto. No fim, eu trabalho... São coisas que eu não queria ter passado, mas passei. Sim. E que hoje coopera para aquilo que eu faço, né? Então, hoje eu encontro muitas viúvas e estou lá dizendo, opa, eu tenho vida depois do luto. Encontro muitas meninas ou mulheres que passaram pelo abuso. Olha, Deus tem vitória sobre isso. Então... tô neste lugar. Mas isso é uma coisa que a gente sempre comenta aqui, né? Quando vem outras convidadas que hoje tem algum ministério, uma posição de liderança, e a gente percebe assim, não, mas desde que eu entrei na igreja eu tava fazendo alguma coisa. Sim. Sempre servindo em algum lugar, né? Eu acho assim, quando Deus tem uma chamada específica com você, nesse lugar que você tá liderando alguém, Deus vai fazer conduzir isso, né? Desde quando eu era criança. Quando eu era criança, na miséria em que eu vivia, naquela pobreza, mas eu sempre fazia uma coisa. Eu pegava uns tijolos, colocava no quintal, juntava todas as crianças de volta de mim e dava aula. Olha sempre. Só. Se eu olho para trás, eu entendo que desde lá Deus estava me chamando a esse lugar de ensinar, de liderar. A liderança estava ali. Claro. Então, e o pior que eu ia perguntar exatamente isso, se quando tu tinha história de infância, de às vezes ser uma pessoa que já é comunicativa, que gosta de falar. Sim, já desde lá. Que então, amor. Fica atenta, mulher, ao que Deus está te conduzindo, porque às vezes as mulheres ficam tão... quer fazer muitas coisas, né? E nesse de fazer muitas coisas, você perde o foco do que Deus de fato está te chamando para fazer. Aí você se sobrecarrega, você não consegue dar conta de tudo, então observar. Desde a minha infância, Deus está me conduzindo para onde? Para o quê? Tem algo específico, né? Deus tem propósitos específicos. E até de não se comparar, né? A gente já conversou aqui sobre os vários locais na igreja que a gente pode servir, né? Sim. E às vezes, de repente, mas como eu queria ser pregadora que nem essa? Mas, de repente... tu é uma decoradora maravilhosa, tu tem lá o dom do bordado das coisas. E quando a gente entra na igreja e tem algo que tu fez, tá todo mundo assim, uau, olha que coisa vai tirar incrível, foto, vai virar para todos os lugares do mundo, tá lá aquilo que você fez, né? Você entender isso é importante, né? Eu acho que quando você caminha sem ter um propósito específico, você fica perdida, vagando por todos os lugares. Mas quando você sabe o porquê e para que Deus te chamou, você começa a se mover naquele lugar e você começa a frutificar. Aí é quando os frutos aparecem, quer seja decorando, quer seja louvando, quer seja ensinando, os pequenos grupos ou os grandes grupos, não importa. Quando você sabe que você está no propósito específico que Deus te chamou, você faz isso com mais excelência. A boa mão do Senhor é conosco. E como que foi conciliar a questão de ter duas crianças, né, já trabalhando com liderança na igreja, e a gente sabe que para ministrar, enfim, para ter uma profundidade da palavra, precisa existir um tempo de dedicação, de leitura. A irmã falou que fez teologia, enfim, estudou. Então, são muitos os desafios que uma mulher enfrenta, a gente sabe, por conta a gente é multitarefas, né? Multipapéis. A gente é esposa, a gente é mãe, a gente é líder, a gente... Enfim, tenta dar conta de tudo. Como foi conciliar tudo isso? O que tu precisou priorizar? Precisou abrir mão de algo? Como que foi? Quando eu engravidei do meu primeiro filho, eu fechei toda a minha agenda. Porque eu entendia que o meu ministério maior agora era essa criança, que precisava de mim. E como eu tive os meus filhos muito perto, o Jonathan tinha 3 anos quando a Ana nasceu. São 3 anos de diferença. Então, por um período de tempo,
até que eles estivessem maior, o meu ministério estava focado em criar os meus filhos. Eu dirigia círculo de oração, e aí eles foram criados literalmente na barra da segurando o vaso, dormindo embaixo dos bancos da igreja, porque daí eu fui uma mãe que nunca deixei de fazer alguma coisa lá no culto, na igreja, porque eu tinha filhos. Sim. Muito pelo contrário, vocês vão comigo. Se tinha que ficar o dia inteiro na igreja, vocês também vão ficar o dia inteiro comigo. Levava as comidinhas, levava os lençolzinhos, as coisinhas, e vamos dar um jeito. Eu me esforçava para isso, né? Círculo de oração eu dirigia a vida inteira. Então, as consagrações, eles estavam comigo, os cultos, eles estavam comigo. Pregar fora que eu dei aquela pausa, porque eu achava, não tem como ficar carregando eles, eu achava que ia ser sofrido. E como meu marido era um pregador também, eu disse, não, os filhos não podem sofrer com a ausência dos dois. Um vai ter que ficar. E eu fiquei, até eu ver que eles tinham maturidade para ficarem enquanto eu ia, né? Hoje eles caminham comigo, não vieram dessa vez, mas um sempre está me acompanhando, né? E hoje já são adultos, né? Eu já posso deixá-los em casa, já se viram muito bem. Mas enquanto eram crianças dependentes de mim, foi preciso dizer não. E aí priorizar o meu lar. Uma das coisas que eu entendo no meu ministério é: eu não posso edificar o mundo inteiro e perder na minha casa. A minha casa precisa, é o meu primeiro chamado. Sempre, o meu primeiro chamado vai ser a minha casa, meus filhos. Então, eu dei uma pausa de pregar fora, de tal. Estudar e buscar conhecer, eu permaneci. Eu sou muito noturna, então as noites para mim é de leitura. Eu leio à noite, eu monto mensagem à noite, eu estudo à noite, eu sou muito noturna. E isso começou quando meu filho mais velho nasceu. Ele acordava para amamentar, eu não era aquela que conseguia amamentar deitado e virar pro lado e dormir. Eu tinha que levantar e daí já perdi o sono. E aí eu comecei, meu Deus, parecia um momento ocioso, porque o bebê volta a dormir e eu não conseguia. Eu dizia, eu tô ociosa, eu tô perdendo tempo. Eu não fiquei lutando com isso, eu disse, então tá bom, se eu tô acordada, eu vou ler, eu vou orar, eu vou buscar. E isso se perdura até hoje, eu faço muita coisa à noite. Então, o conhecer, o buscar entender de Deus, isso é uma paixão que eu tenho sempre, que eu digo, mulheres, conhecer a palavra de Deus é para todas nós. Às vezes a gente encontra algumas mulheres, não, mas é para o pregador, é para pastor, é para o pastor. É para todas nós. Conhecer a Bíblia é para todos. Isso eu sempre busquei. Com filhos pequenos, não, às vezes amamentando e um livro na mão. Isso tem muito na minha vida. Então, eu quero conhecer mais do Senhor, essa busca sempre teve. Veja só. E a questão de a irmã, quando no outro programa a gente falou aqui, comentou um pouquinho sobre o luto, né? Sim. O processo que a irmã passou, enfim. E daí nesse período, né, de luto, como que foi a questão ministerial? Porque daí tu tava em questão de um conflito e como que foi? Tu parou as agendas nesse momento ou tu conseguiu seguir pregando? Como que foi passar pelo luto? Meu marido faleceu no mês de março. Abril, eu fiquei reclusa em casa. Maio, a gente teve um retiro geral em Blumenau, retiro de mulheres. E eu fui, a contragosto, porque eu não queria, estava naquele processo que você quer ficar quieta, não quer ver ninguém. Mas eu lembro que eu fui abençoada pela minha pastora. Ela disse, já tá pago, você vai para você ver outras pessoas e tal. E eu fui. E nesse retiro teve uma ministração que foi muito poderosa, que veio ao meu coração, de que eu não podia deixar de fazer o que Deus tinha me chamado. E eu fui para frente do altar. Fui para frente do altar e fiz a minha oração. Senhor, eis-me aqui. O que tu quer fazer comigo, eu estou aqui. E uma semana depois eu tive um convite para um retiro das mulheres de Paranaguá. E eu fui. Nossa. Eu tinha meses só de luto e eu lembro de eu chegar lá e eu dizer, Deus, o que eu vou pregar? Porque o que tinha dentro de mim era só dor, né? O que eu vou pregar? Meu Deus. Fale do que você está vivendo. E foi daquilo. Eu preguei o que eu estava vivendo. Irmãs, eu estou aqui, estou de luto. Comecei a chorar e foi tão precioso porque tinha outras mulheres ali enlutada e virou um mover de Deus sobre isso. Foi quando eu entendi que eu não posso esconder as minhas dores porque a minha dor também cura outros. Sim. Coisa, né? Coisa mais linda. Então, meu ministério no luto não terminou, continuei. E aí eu digo que aceitar os convites, ter os compromissos para ir, aí você se obriga a ler, se obriga a orar para ter a mensagem, para receber a revelação da palavra.
Isso literalmente foi me tirando um pouco a cada dia daquele lugar de dor que eu tava. Aí me tirou de casa porque eu tinha que viajar, né? Então esse processo que você quer ficar escondida, não quer ver ninguém, é processo meio depressivo que você passa mesmo ali do luto, pra mim foi bom eu ter, sabe? Porque daí eu tinha motivação. Eu não queria sair, mas eu tinha um convite, um compromisso, eu precisava ir. E continuei. E aí de toda essa dor aí veio esse livro maravilhoso que a gente já falou também um pouquinho no outro programa. Então, uma mulher que prega, que escreve, que tem essa capacidade inspirada por Deus, que ensina de fazer, né, a gente entender que há propósito nas nossas cicatrizes. Todas as nossas dores têm um propósito. Deus não vai permitir que seus filhos passem por dor sem um propósito. O próprio Jesus passou pela crucificação, a dor mais crucial, para um propósito, nossa salvação. Toda dor que nós passamos tem um propósito. Eu sempre escrevi, depois no processo do luto eu me vi impulsionada a colocar em papel aquilo que eu estava sentindo. Saiu o livro. Esse ano, agora 2026, eu tô na agenda de vocês, né? Sim, da convenção de vocês. Sim, escrevi, de lá pra cá vem vindo os convites, né? Nunca paro de escrever. Daqui uns dias tem mais livros saindo, que a gente tá escrevendo também. Imagina. Então, Era isso que eu tudo tem um propósito, né? Tem mais alguma coisa no Use, forno. né? Use as suas batalhas para entender o que Deus quer falar através dessas batalhas. Nossa. As batalhas não podem ser um eco vazio. Sim. Não pode ser. As minhas lágrimas não é um eco vazio. Tem algo que Deus está ensinando. Tem algo que Deus está movendo. E se eu posso pegar esse mover que Deus está fazendo através da minha dor e trazer para edificar a sua igreja, assim, cumpre-se o que o Paulo disse. E aí tudo coopera para o bem e para a glória do Senhor. Sempre. Amém. E aí, agora a gente já precisa se encaminhar para o final do nosso programa. A gente vive um tempo que, como a gente comentou aqui, né? Uma chamada, ela tem um preço. E um preço, às vezes, muito alto e invisível, difícil. Sim. Que as pessoas não imaginam. Imagina, a gente estava comentando até antes de vir ao ar, né? Às vezes a gente olha para uma pessoa, admira tanto. Nossa, como eu queria estar no lugar que ela está, chegar onde ela chegou. Mas a gente não conhece as marcas, né? Os lugares que essa pessoa pisou para chegar ali. E aí, às vezes, tem pessoas que preferem não viver isso, né? Vou viver uma vida mais comum, mais tranquila, né? É muito pesado esse fardo de um chamado, enfim. E a gente vê que, às vezes, tá ficando um pouco escasso. Mulheres, principalmente mulheres, que queiram abraçar essa causa e viver de fato o que Deus tem. Talvez nem todas vai ser o ministério do ensino, da pregação, sim, mas seja o que for que Deus chamou. Qual conselho que tu deixa para essas mulheres? Uma palavra aí que eu sei que vai ser de Deus. Olha, eu me recuso a viver fugindo do meu chamado porque ele vai doer. Eu me recuso a viver nesse lugar e eu quero incentivar você, mulher, a se recusar a viver nesse lugar. Cristo não se recusou a carregar o madeiro por aquela Jerusalém para poder viver o propósito a qual ele veio aqui. Eu me recuso. Eu acho que é covardia. Eu não vou fazer porque eu vou passar por luta. Eu não vou estar... eu vou fugir do que Deus tem para mim? Eu não quero. Eu quero Deus acima de tudo. Desejo o Senhor acima de qualquer coisa. Eu sempre falo na minha casa, eu amo os meus filhos, que hoje é a pequena família que eu tenho, é eu e ele, e os dois, né? Eu amo os meus filhos a ponto de morrer por eles, mas o amor que eu tenho por eles não se compara ao que eu tenho por Jesus. Então, esse amor me leva a ir a cumprir o propósito. Mulher, tenha em foco que Cristo tem um propósito para você. Não se recuse, não se estagne, não se coloque num lugar por medo de provação. Toda prova que Deus permitir você passar, Ele tem o bálsamo, Ele tem a provisão, Ele tem o cuidado, Ele tem o refrigério. Deus não permite a gente passar pelas provações sozinho. Então não fuja delas. Encare-as com fé, coragem, determinação e o Senhor vai cumprir os seus propósitos, vai te dar a graça, vai te dar os meios, vai te levar onde Ele quer fazer. Eu me recuso a ser essa mulher que não faz porque tem medo. Eu acho que o medo não pode nos paralisar.
Quando o medo me paralisa, eu paro também o que Deus tem para mim. Ele não me chamou para o lugar de covardia, ele me chamou para o lugar de ousadia. Amém. E eu quero estar nesse lugar. Amém. Pegou? Pegou, né? Pegou esse seguro. Meu Deus, foi forte, agarra. Nós queremos te agradecer por essa Obrigada. rica oportunidade que Deus nos Obrigada, concedeu de eu. estar aqui Benção. com nós. Foi bom estar com vocês, compartilhando Amém. um pouquinho daquilo que o Senhor tem feito. Nós que Deus fomos continue muito abençoando edificadas. vocês. Tenho certeza que muita gente foi abençoada também. Com Compartilha certeza. com alguém esse programa. Leva adiante essa palavra de Deus para muitas vidas. Que Deus te abençoe. Amém. Teremos outras oportunidades, se Deus Teremos, quiser. se Deus quiser. Obrigada, irmã Felícia, nossa líder. Que Deus continue te abençoando. Carolzinha, obrigada. Mauro, Deus te abençoe. E fica com a gente até sexta-feira que vem.